Fascistas tocando gaita de fole em frente ao hospital público que realiza procedimentos de aborto em mulheres vítimas de estupro. Não é Handmaid's Tale, é o Brasil governado por Jair Bolsonaro. As imagens são da manhã de hoje no Pérola Binton, em São Paulo. Esse foi um dos cartazes que correram no Twitter contra a campanha que o Instituto fez ontem, quinta-feira, dia 31 de outubro, em frente a um hospital público, que com dinheiro público, dinheiro dos impostos, realiza o procedimento de aborto no Brasil. Muitos outros cartazes, nós veremos aqui, foram postados nesse dia, mostrando sempre a intolerância, porque a palavra não é outra, eles que falam tanto de intolerância são os maiores intolerantes, a intolerância da esquerda com aqueles que não concordam com eles. Uma das pessoas que estava nessa praça, do lado dos abortistas, dos feministas, do lado daqueles que eram favoráveis ao processo, aos procedimentos de aborto feitos naquele hospital, chegou a dizer para um dos nossos que a Bíblia não é a Constituição. Ao mesmo tempo e contraditoriamente, em que ele fazia da interpretação dele da Constituição uma espécie de Bíblia. Ele estava, inclusive, incomodado com o fato de nós defendermos o direito à vida das crianças, porque seria contra a Constituição fazer isso que nós estamos fazendo. O que não é verdade, porque a Constituição defende a vida, está no seu artigo 5º. A vida é inviolável por direito constitucional no Brasil. Nós vamos tratar disso daqui a pouco nesse vídeo. Agora, o que eu quero chamar a atenção é essa incoerência dessa pessoa, que dizia que a Bíblia não era a Constituição e, ao mesmo tempo, fazia da Constituição uma Bíblia, como se as pessoas não pudessem mudar a lei caso ela fosse favorável ao aborto. Acontece que a lei no Brasil não é favorável ao aborto. O aborto no Brasil é considerado um crime, que não é punido em 2 casos pelo Código Penal, e um caso que o Supremo Tribunal também incluiu nas questões, nos casos, das hipóteses em que o aborto não é punido. Infelizmente, desde Fernando Henrique Cardoso, um governo que alguns tinham como conservador, em que os petistas diziam que era de direita, e que, entretanto, foi quem passou o Brasil para o PT, nesse governo, através de uma portaria de seu ministro, José Serra, o aborto passou a ser feito na rede pública nos casos em que ele não era punido em lei. No primeiro momento, para mulheres vítimas de estupro e em risco de vida da mãe. E agora, depois da decisão do Supremo recente, também no caso dos fetos anencéfalos. Nesses 3 casos, hospitais públicos têm feito aborto no Brasil com dinheiro dos impostos. E não é preciso nem sequer um boletim de ocorrência para que a pessoa chegue no hospital dizendo que foi vítima de uma violência sexual e peça o direito, entre aspas, direito, peça para matar o próprio filho. A palavra é forte, a palavra matar é uma palavra muito forte e que causa estranheza nas feministas, naqueles que defendem o aborto. Mas o feto, e hoje não há a menor dúvida sobre isso, não é parte do corpo da mãe. Ele não tem nem sequer o mesmo tipo sanguíneo, ele não tem nem sequer o mesmo DNA e forma um ser autônomo desde o momento da concepção. Essa criança, naquele ventre materno, no lugar que ela poderia e deveria se sentir mais segura, mais amada e mais desejada, ela sofre uma violência que lhe tira a própria vida. Nem ao estuprador se causa uma morte como essa. Mas esse não é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é mostrar a intolerância dos tolerantes e mostrar a deturpação do que se passou naquela ocasião. Na entrevista da dona Selene, essa senhora responsável pela banca dos 40 dias pela vida, que está há 40 dias, porque termina agora, dia 3 de novembro, há 40 dias fazendo essa campanha, rezando em vigília contínua, desde a manhã, desde as primeiras horas do dia até as últimas horas do dia, rezando contra o aborto, ela foi agredida, jogaram sangue sobre ela, ela foi acusada de ter agredido uma pessoa na rua, o que não era verdade, e as imagens demonstram isso. Foi por isso que o Instituto foi até lá, para demonstrar o apoio a essa causa, o apoio a essas pessoas que têm sido vítimas de uma perseguição dos tolerantes,
a perseguição da esquerda, que é o pior tipo de perseguição, porque eles são ressentidos, eles não conseguem, dentro de uma democracia, discutir ideias. Eles partem ou para a violência, como frequentemente acontece, como jogaram sangue nessa senhora, ou partem para denúncias, ou partem para campanhas de difamação, dizendo que a direita é violenta, que a direita é fascista, que a direita é nazista, e assim por diante. Então é preciso restabelecer a verdade, e esse é o objetivo desse vídeo. Se você ainda não assinou esse canal, faça agora mesmo. Ative o sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber todos esses vídeos. Essa entrevista com a dona Selene foi publicada recentemente, mas há outras matérias de grande interesse e importância, não apenas aos católicos, mas a todos os brasileiros e cristãos de forma geral que estão preocupados com os rumos que o Brasil tem tomado nessas últimas décadas. O Brasil que nasceu tendo como um primeiro ato oficial uma Santa Missa, em cujo seu céu está o Cruzeiro do Sul, e que tem no Cristo Redentor o seu principal monumento. Esse Brasil, que é o Brasil católico, que é um Brasil cristão, tem sido constantemente agredido, às vezes fisicamente, por uma mentalidade socialista, uma mentalidade esquerdista. E o pior, falam em nome da tolerância, falam em nome da não discriminação, para discriminar os católicos, para serem intolerantes em relação a eles, para dizer que, como disseram naquela ocasião, que uma manifestação contra o aborto não deveria ocorrer em praça pública, ela deveria ocorrer apenas no parlamento, porque a Constituição garantiria o aborto. A Constituição do Brasil, pelo contrário, garante a vida, como nós já vemos. Mas essa mentalidade da esquerda, essa incapacidade de debater ideias, de fazer discussões públicas e partir, pelo contrário, para a difamação moral, não é uma atitude daqueles que se auto-intitulam tolerantes. Não pode ser que se use as palavras de forma tão vazia como eles têm feito. O que ocorreu naquele dia? Apenas para que você que me ouve tenha uma certa noção de como as coisas se passaram. Nós chegamos por volta das 10 horas, estava havendo uma reforma na frente da calçada do hospital, com uma britadeira. Havia gente trabalhando e furando o chão com uma britadeira, fazendo um barulho enorme. Do outro lado da rua, um prédio estava em reforma e a todo momento jogavam cascalho, tijolo, não sei em que lugar, que fazia um barulho enorme. O que nós fizemos? Nós nos ajoelhamos e rezamos o terço. Rezamos as Ave Marias, como deve ser um terço na mão de um católico. Entretanto, essas Ave Marias incomodavam muito mais os defensores do aborto do que as britadeiras que furavam o chão. O barulho das orações era mais incômodo para aquelas almas que estavam já insensíveis à vida daquelas crianças que estavam sendo abortadas. Depois de rezar o terço, foi feita uma entrevista com essa senhora responsável pela banca. Essa entrevista já está aqui no site. Assista essa entrevista para saber como as coisas se passaram. Após essa entrevista, o Instituto começou uma campanha no quarteirão debaixo do hospital. Nós andamos para o final da praça e o público naquele local recebia um folheto. E os carros que passavam buzinavam em apoio à campanha. Havia muita gente que buzinava em apoio à campanha. Ocorre que, como eu falei já, havia uma britadeira trabalhando na frente do hospital. Então aquelas buzinas nem sequer chegavam lá na frente, mas elas chegavam aos ouvidos dos feministas, dos que são defensores do aborto. Esses se incomodavam com a buzina. E se incomodavam porque cada uma delas era uma censura à banca que eles criaram em oposição aos católicos que estavam rezando contra o aborto. E o que eles fizeram? Eles vieram pedir para nós fazermos a campanha um pouco mais distante? Não. Eles chamaram a polícia. A polícia chegou e nem sequer entendeu bem do que se tratava. Primeiro, a abordagem que a policial veio fazer para mim foi na linha de que tinha ouvido que nós estávamos fazendo barricadas, nós estávamos bloqueando a rua e que estávamos fazendo buzinaços na frente do hospital público. Ela viu que aquilo não era verdade, mas para evitar problemas nós dissemos que poderíamos fazer um pouco mais para baixo e não haveria nenhuma discussão sobre isso. Entretanto, a esquerda, não contente, quis explorar esse fato, espalhando cartazes na internet
contra a campanha do Instituto. Se trata de uma verdadeira difamação feita com propósito, que é mobilizar as pessoas deles para apoiar o aborto. Aliás, sobre isso, no próximo dia 3, haverá um terço público às 3 horas da tarde, em frente ao hospital, que se chama Pérola Binton, aqui em São Paulo. Se você mora em São Paulo, participe desse terço, dê seu apoio a esses católicos que têm sido vítimas de uma perseguição midiática, porque a imprensa já fez vários artigos acusando a eles de serem os agressores, de serem violentos, quando na realidade eles estão lá rezando o rosário por causa das vítimas do aborto. Vamos ver agora alguns dos cartazes que essa esquerda ou essas pessoas que defendiam a posição do hospital, defendiam o aborto, espalharam na internet. Exatamente agora, membros do decrépito Instituto Plínio Correia de Oliveira, embolorada seita fascista, pedem para que o carros buzinem em frente ao hospital Pérola Binton. Termina dizendo inaceitável. Notem o cômodo que ela sentiu. Decrépito chega a ser absurdo ela dizer isso, porque quase todos que estavam lá eram jovens, enquanto que estavam defendendo o aborto, estavam na banca do aborto, eram todas pessoas muito mais velhas. E depois, fascista é exatamente o contrário do que se passa. Plínio Correia de Oliveira foi um dos poucos intelectuais que, por ser católico, sempre se opôs tanto ao nazifascismo como ao comunismo. Infelizmente, o comunismo adentrou dentro do Brasil, em diversas outras sociedades, e hoje esses comunistas querem chamar os seus opositores de fascistas, aquilo que eles não são. O nazismo, isso sim, que é o nacional-socialismo, tem muito mais pontos de afinidade com o comunismo do que com a doutrina católica. Isso é muito assustador, grupo fundamentalista assediando mulher em porta de hospital. Não sei se percebem, mas isso forma um padrão. Sempre os católicos, quando são fiéis à igreja, são chamados de fundamentalistas. E eles, que são fundamentalistas do laicismo, ao mesmo tempo se auto-intitulam como tolerantes. Atenção, o TFP chegou com bandeiras e megafone. Sim, megafone na frente do hospital. Já acionamos a polícia. A campanha do Instituto Plínio Correia de Oliveira, Plínio Correia de Oliveira foi o fundador da TFP, transcorria na mais completa normalidade, na mais completa civilidade, até que eles resolveram vir com essa espécie de cerceamento da liberdade de opinião. A esquerda, que no geral é contra a polícia, eu não sei as pessoas que estavam lá, mas a esquerda, que no geral é contra a polícia, sobretudo contra a polícia militar, não tem receio para evitar um debate de chamar a polícia. Há uma seita em frente ao Hospital Pérola Binton com instrumentos musicais constrangendo mulheres que buscam atendimento. Barulho em frente ao hospital é proibido por lei, mas quando se trata de uma seita fundamentalista, a Secretaria de Segurança não faz nada. Estão lá há 40 dias. Foi em frente ao Hospital Pérola Binton, o principal centro médico de São Paulo com especialização em violência sexual e onde se realizam abortos nas situações previstas em lei. Veja a TFP pedindo buzinaço contra aborto na frente do hospital. A TFP está na frente do Pérola Binton, reforçando o coro dos que estão acampados, constrangendo mulheres vítimas de violência sexual a não abortar. Quem puder se somar ao movimento de resistência, essa é uma boa hora. Eles estarão lá até o dia 3. Fascistas tocando gaita de fole em frente a um hospital público que realiza procedimentos de aborto em mulheres vítimas de estupro. Não é Handmaid's Tale, é o Brasil governado por Jair Bolsonaro. As imagens são da manhã de hoje, no Pérola Binton, em São Paulo. Esse aqui é mais um da esquerda tolerante e democrática. Eu tento respeitar todas as religiões e etc. Mas não dá para segurar a vontade de enfiar um chute na cara de uns certos religiosos que estão na frente do hospital Pérola Binton. E por aí vai, são essas as manifestações democráticas, tolerantes, antifundamentalistas e que nós estamos vendo. Pessoas que, em nome da tolerância, da não discriminação, discriminam, perseguem, agridem, difamam os católicos. Essa situação está se proliferando no Brasil e é um discurso verdadeiramente de ódio, porque os católicos estão lá rezando pelas mulheres e pelas crianças, para que o aborto seja banido do Brasil. E essas outras pessoas não aceitam nem mesmo essa posição. Elas não aceitam que existam pessoas que no século XXI façam algo como isso. Para elas, isso é uma espécie de fundamentalismo inaceitável.
O problema é que enquanto na tenda delas as pessoas já eram velhas, na tenda dos católicos o que se vê sobretudo são jovens. O futuro não pertence mais a essas pessoas que foram educadas na década de 60, 70, 80, no meio daquela mentalidade comunista. O futuro é de uma juventude que vai surgindo e que vai lutando e quer defender cada vez mais os princípios morais, os princípios perenes. Só é possível combater eficazmente o aborto tendo claro que há um princípio religioso que norteia a moral. Sem isso, o aborto hoje pode ser permitido, amanhã pode ser negado e vice-versa, de acordo com os tempos, com a moda, com os ventos da história que passam e que alteram e que mudam a percepção do mundo. É apenas tendo um princípio religioso como base é que os homens podem eficazmente progredir dentro da lei natural. Mesmo aqueles que combatem a religião, mesmo aqueles que dizem que a Bíblia não é uma constituição, no fundo erigiram essa posição deles num valor metafísico, num valor religioso que eles acham que deve moldar toda a sociedade. Eles, negando a religião, formam um novo princípio religioso. E quanto mais isso ficar claro, mais fácil é para debater o futuro que nós queremos para o Brasil e para o mundo. Um Brasil que nasceu, como dito nesse vídeo, como a Santa Missa, que tem no seu céu o Cruzeiro do Sul e no Cristo Redentor o seu principal monumento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, assine o canal, ative o sininho para receber sempre as últimas postagens desse canal. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!